Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 7º ano do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Wildon e na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os números inteiros. Números inteiros esses que foram criados na antiguidade para ajudar principalmente no comércio, na conta de objetos, para contar animais, alimentos. E esses números, a gente vai conhecer um pouco sobre os números inteiros positivos e os números inteiros negativos. Belezinha, galera? Então, vamos hoje trabalhar com esses números muito importantes para a gente. Vamos lá? Então, galerinha, os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos pelo zero e por todos os números inteiros positivos. Então, o conjunto dos números inteiros positivos, números inteiros negativos e zero são chamados de números inteiros relativos. Então, galerinha, como a gente já estudou lá os conjuntos numéricos, a gente viu que todos os números positivos e inteiros fazem parte do conjunto dos números naturais. Agora, a gente vai adicionar os números inteiros negativos. Juntando todos esses números, a gente tem esses números inteiros que vai ser representado aí pela letrinha Z, conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Então, uma das aplicações que a gente tem para utilizar esses números inteiros positivos e negativos é, por exemplo, quando a gente vai analisar aí um termômetro. O exemplo aí me diz o seguinte, um termômetro em certa cidade que marcou 10 graus Celsius acima de zero durante o dia. À noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus abaixo de zero. Qual é a relação entre as temperaturas com os números inteiros? Quando falamos acima de zero, estamos a nos referir aos números positivos. E quando falamos dos números abaixo de zero, estamos nos referindo aí a números negativos. Então, pessoal, a gente tem aí no nosso termômetro temperaturas acima de zero, são as temperaturas positivas, e temos as temperaturas abaixo de zero, são as temperaturas negativas, ou seja, temperaturas mais frias, aquela sensação de frio que dói na gente, certinho? Então, chamamos de números negativos a todos os que estão abaixo de zero. Os números negativos escrevem-se com o símbolo de menos antes, assim os diferenciamos dos positivos. Observe aí, galerinha, em vermelho. Temos os números inteiros e antes desse número a gente tem o sinalzinho de menos. Significa dizer aí que esses números são inteiros e negativos. E quando o número não leva um sinal antes, entendemos automaticamente aí que ele é positivo. Então, para identificar aí um número positivo, não necessariamente precisamos ter aí o sinalzinho de mais. Mas para a gente identificar os números negativos, precisamos ter o sinal de menos antes desse número. Então, outro exemplo que a gente tem aí, exemplos de utilização dos números positivos e negativos relativos aí à altitude. Então, veja só, galerinha, quando a gente está assistindo lá um jornal e diz determinado montanhista foi para uma montanha, Monte Everest, a 8.000 metros acima do nível do mar. Então, quando ele me diz isso, a gente tem como base aí o nível do mar. Por exemplo, uma cidade como nossa capital, Recife. Recife está a nível do mar. Qualquer cidade que esteja acima, eu tenho uma altitude positiva e
qualquer distância abaixo do nível do mar, por exemplo, um mergulhador, quando está mergulhando, ele está abaixo do nível do mar. Então aí a gente tem altitudes positivas e altitudes negativas, que a gente chama aí de profundidade. Certinho? Então, galerinha, vem aqui comigo. Então, ó, observando todos os nossos números aqui, ó, eu tenho como ponto de referência aqui o número 0. No meu número 0 aqui na minha reta numérica, eu tenho para o lado direito aqui, andando para a direita, eu tenho os números inteiros positivos. E para a minha esquerda, tenho todos os números inteiros negativos. Isso quando eu tenho uma reta numérica aqui na minha horizontal. Posso trabalhar, por exemplo, com o termômetro. Tenho como base aqui o 0. Os valores acima do 0 são valores de temperatura positiva, 3 graus Celsius. E abaixo de 0 são temperaturas negativas. Certinho? Então, o nosso 0 é o nosso ponto ali de origem da minha reta numérica. Para a direita, valores positivos e para a esquerda, valores negativos. Então, observe o seguinte, galerinha. Sempre, quando eu ando para a minha direita, casas na minha reta numérica aqui, para a minha direita, esses valores aqui, ó, estão aumentando. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu tenho infinitos números aqui para a minha esquerda, infinitos números negativos. E para a minha direita também tenho infinitos números positivos. Certinho? Então sempre que eu ando para a minha direita aqui na minha reta numérica, eu estou aumentando esse meu número. Consequentemente, quando eu estou andando aqui para a minha esquerda, ó, casinhas aqui para a minha esquerda, eu estou diminuindo o meu número. Observe o seguinte, galerinha, ó. Quanto mais esse número aqui no negativo, ele se afasta do 0 para a minha esquerda, menor esse número vai ficando. Por exemplo, o número menos 4, ele é menor do que menos 1. Imagine o seguinte, se eu estou em uma cidade onde a temperatura é menos 4 graus Celsius e você aí de casa está em uma temperatura, em uma cidade onde a temperatura é menos 1 grau Celsius. Quem é que está passando mais frio? Eu que estou numa temperatura de menos 4, certinho? Então, para a minha esquerda, nos meus números inteiros negativos, quanto mais eu me afasto do 0, menor vai ser esse meu número. Consequentemente, galerinha, da minha direita, nos inteiros aqui positivos, quanto mais eu me afasto do 0 para a direita, maior vai ficando esse meu número. Certinho? Então veja aí, ó, quando dispomos sobre um eixo, os números relativos encontram-se ordenados. Se o eixo é horizontal e orientado da esquerda para a direita, o número é tanto maior quanto mais para a direita se encontrar. É isso que eu falei, galerinha. Se o número é positivo, quanto mais distante de 0 aí, maior esse meu número vai ficando. Vê que ilustração bonitinha a gente tem aí, ó. Para a direita, a setinha, quanto maior, mais distante ele está. Então agora, ó, a gente vai comparar um número, o tamanho desse meu número, quanto maior esse meu número é, quanto menor esse meu número é. Veja o seguinte, da observação da posição relativa de dois números no eixo resultam algumas regras para comparar dois números diferentes. Qualquer número positivo é maior do que 0. Então, observa aqui comigo, galerinha.
para qualquer número que eu tenha aqui positivo, mais 3, se não aparece o sinal, a gente sabe que esse meu número é positivo. Então, todo número positivo, seja ele inteiro ou não, mas a gente está analisando aqui só os inteiros. Qualquer número positivo, ele sempre vai ser maior do que o número zero. Então, a gente vai estar representando com esse símbolo aqui, ó. Temos o número maior, o símbolo maior que e o símbolo menor que. Veja o seguinte, essa minha aberturazinha daqui sempre vai ficar para o lado do maior número que a gente tem. Certinho? Então, veja o seguinte nesses exemplos. Ó, mais 3, ele é maior do que zero. Qualquer número positivo sempre vai ser maior do que zero. Então, ó, para a gente simbolizar isso daqui, eu vou pegar, ó, o maior número é o 3 e essa minha abertura vai ficar para o maior número. No caso, eu tenho que 3 é maior que 0. O próximo, 5 e 0. Comparando quem é maior e quem é menor. A abertura, ó, maior que 0. 5, ele é um número maior que 0. Qualquer número, galerinha, positivo vai ser maior que 0. 10 e 0. 10 é maior que 0. Ó, 0 e 7. Quem é maior? O número 7. Vê como é que vai ficar isso daqui, ó. Quando a gente tem essa abertura para cá, ó, para a minha esquerda, a gente lê 3 é maior do que 0. Quando a gente tem aqui, ó, para a minha esquerda, essa pontinha daqui, a gente vai ler o seguinte, ó. 0 é menor que 7. Observe que a abertura, ó, está para o nosso maior número, que é 7. Belezinha? Então, ó, 10 é maior que 0, 0 é menor que 7. Sempre a abertura para o lado do número maior. Certinho? Então, ó, a gente tem os exemplos aí embaixo. Mais 8,25 é maior que 0. Mais 3, maior que 0. E mais 4,5 é maior do que 0. Agora a gente vai comparar os números inteiros negativos, ou qualquer número negativo. Sempre, galerinha, qualquer número negativo vai ser menor do que 0. Qualquer número negativo, ele vai ser menor do que 0. Então, vem aqui comigo. Observe, ó. 0 e 1, comparando. Todo número negativo é menor que 0. Ó, o 0 está na minha esquerda. A abertura tem que ficar para o lado dele. Vem aqui, ó. Então, a gente lê como? 0 é maior, olha a abertura. 0 é maior que menos, ó, o sinalzinho de menos indicando que o número é negativo. 0 é maior que menos 1. Certinho? Agora, ó, 10, 0 e menos 10. Todo número negativo tem que ser menor que o 0. Então, vamos lá. A abertura para o número maior. Então, eu vou ler, ó. 0 é maior que menos 10. Vê que tranquilo. Menos 3 e 0. Opa, opa. O maior número está aqui, ó. Então, a abertura tem que ficar para o lado dele. Então, como é que a gente vai ler, ó? Menos 3 é menor que 0. Então, vê que tranquilo, galerinha. Só a gente comparando aí qual número é maior, qual número é menor. Então, recapitulando, qualquer número positivo é maior que 0. Qualquer número negativo é menor do que 0. E, lógico, qualquer número positivo sempre vai ser maior que qualquer número negativo. Belezinha?
Então aí, ó, a gente tem a comparação aí de um termômetro. Veja o seguinte, galerinha, a gente vai estar relacionando números simétricos aí na minha reta numérica. Como é que a gente relaciona esses números simétricos? Observe aí, eu tenho uma temperatura de mais 10 graus Celsius nesse meu primeiro termômetro e uma temperatura no segundo termômetro de menos 10 graus Celsius. Esses meus números aí, a gente chama de números simétricos ou números opostos. Eles têm a mesma distância em relação ao número zero, sendo que um está a uma distância positiva e o outro está aí uma distância negativa. Então, sempre que a gente tem essa situaçãozinha daqui, galera, vem cá. Ó. O menos 4 e o mais 4, eles estão à mesma distância aqui do zero. Então, esses meus números aqui, ó, menos 4 e 4, eles são números simétricos. Aí a gente diz o seguinte, ó, todo número simétrico, ele tem a mesma distância para a minha origem, no caso, o meu zero. Esses números, eles têm o que a gente chama de módulos iguais. Professor, o que é módulo? Módulo de um número, eu quero saber apenas o valor. Não estou considerando o seu sinal. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o módulo vai ser representado por essa barrinha daqui, ó. O módulo de menos 8 é igual ao módulo, ó, as barrinhas aqui, ao módulo de 8. Essas duas barrinhas aqui, ó, representam o que a gente chama de módulo. Isso significa dizer que o valor que esse tem, a distância que ele está aqui em relação ao zero, é o mesmo desse daqui. São números simétricos. O módulo de um número, ele quer apenas o seu valor. A gente descarta, para essa situação, o seu sinal. Certinho? Mas se a gente for comparar menos 8 e mais 8, o número mais 8 ele vai ser um número positivo. Beleza? Então vamos lá para os nossos exercícios de hoje, galerinha. Nosso exercício de hoje, a gente vai ver o seguinte. Na cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas: menos 1 grau Celsius, menos 3, menos 0, menos 3 e 3 positivo, perdão, 7 graus Celsius e 13. Aí a questão, ele me diz o seguinte: a variação de temperatura nessa cidade, nessa noite, foi de... Então, pessoal, sempre que a gente fala aí de variação de temperatura, a gente quer saber qual a diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura, no caso, nessa noite. Então, o que é que a gente deve observar? Vem aqui comigo. Nessa cidade aí, a gente teve temperaturas de menos 1, 0, 3 e 7 graus Celsius. Temperaturas negativas, que teve uma temperatura de menos 1 e chegou a uma temperatura aí de 13 graus. Então, a minha variação, ó, eu venho aqui na minha reta numérica. Vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que de 0 até 13... aumentou 13 graus, ou seja, variou aí 13 graus. Porque eu tenho do 0 até o 13, 13 divisões iguais, 13 números inteiros aí. Então, ó, só temperatura positiva variou 13 graus Celsius. Mas a gente teve o registro aí de uma temperatura de menos 1 grau Celsius. Ou seja, a temperatura saiu de menos 1 e foi até 13 positivo. Essa minha variação, galerinha, eu quero saber quantas casinhas aí, quantos números inteiros eu tive. Então, ó, de menos 1 até 0 variou 1 grau
E de 0 até 13, aí variaram 13 graus. 1 mais 13, essa minha variação aí, ó, foi de 14 graus Celsius. Então, vê só, saí lá de temperaturas muito frias, temperaturas negativas, e fui para uma temperatura não tão agradável, mas bem menos sofrida do que essa de -1. Então, essa variação aí foi de 14 graus Celsius. Veja que eu estou analisando aqui, ó, a minha reta numérica. Belezinha? Quantas casas iguais aí, dos meus números inteiros, eu tenho de variação? Olhando nossas alternativas aí, na letra A, 13 graus Celsius, não, a gente viu que era 14 graus de variação. Letra B, ó, 14 graus Celsius, pois a temperatura variou entre -1 e 13, justamente isso que a questão me diz. Essa variação foi de 14 graus Celsius. Letrinha B. Próxima questão me diz o seguinte. A tabela seguinte apresenta as temperaturas em uma cidade do Paraná durante algumas horas de um dia de inverno de 2018. Então, a gente observando aí a temperatura. 1 hora da manhã fez -5 graus, 3 horas, -6, 5 horas, -1 grau Celsius, 9 horas, 0 graus Celsius e 11 horas da manhã, 3 graus Celsius. Veja aí, galera, a gente tem temperaturas negativas, abaixo de 0, e a gente tem aí temperaturas positivas, um pouco acima do 0. Embora todas as temperaturas aí sejam frias, mas tem umas que são mais do que as outras. Aí nossa questão diz o seguinte: considerando esta tabela, qual foi o horário com a menor temperatura registrada aí? Então, se a gente vem aqui na nossa reta numérica, a gente tem temperaturas de -6, -5, -1, 0 e 3 graus. Então, lembrando, o menor valor que eu tenho é aquele número que se afasta do 0 para a minha esquerda. Então, se a gente tem aqui, ó, o 3 está uma temperatura positiva, dessas aí ele foi a maior, 3, certinho? 0, -1, 5 e 6. Então, veja que o -6, ele é o número mais distante, na minha esquerda, do número 0. Então, a minha menor temperatura aí, ó, foi a temperatura de -6 graus Celsius, que nas nossas alternativas a gente tem sendo a letra 6 graus, foi registrada às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, letrinha B. Então, esse horário foi o horário de menor temperatura para a gente. Certinho? Vamos para a próxima. Na minha próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Marcos desloca-se a partir do 0, 6 unidades sobre uma reta numérica no sentido positivo e retorna em seguida 10 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que Marcos está após esse percurso. Então, vem aqui comigo na minha reta numérica. Então, ó, Marcos estava aqui no meu ponto 0. Ó, Marcos estava aqui no meu ponto 0. Rapazinho aqui de boné, bonitinho. Ele vai andar inicialmente 6 unidades para a direita. Então, ele vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou no número 6 aqui, ó. Marcos veio, andou aqui, ficou nessa posição. Belezinha? Aí a questão me diz que Marcos vai andar agora 10 unidades no sentido negativo. Então, Marcos vai virar para a minha esquerda, já que o sentido negativo
é para a esquerda e vai andar 10 unidades. Então, ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, Marcos, ó, ele veio e andou para cá. Então, Marcos, ele parou aqui, ó, no valor de menos 4. Então, ele andou positivamente 6 casas, depois veio 4, depois do número 0 para a esquerda. 6 positivo e retornou 10 no sentido negativo, parando na unidade menos 4. Beleza? Na nossa próxima questãozinha, galerinha, a gente tem o seguinte: use os sinais de maior que ou menor que. Faça a comparação entre os seguintes pares de números inteiros: mais 3 e mais 2, menos 5 e menos 6, menos 4 e mais 4, menos 2 e menos 1, 0 e menos 10, e o último, menos 5 e menos 4. Então, vem aqui comigo. Fazendo a nossa comparação aqui, ó, esses dois números aqui, eles são números inteiros e positivos. Se os dois são inteiros e positivos, aquele número que está mais distante do meu zero, ele vai ser o maior número. Entre 3 e 2, a gente sabe que o 3 está mais distante. Então, vai ficar, ó, mais 3 é maior, olha a abertura, mais 3 é maior do que mais 2. Certo? Menos 5 e menos 6. Já os dois números sendo negativos, aquele que está mais distante da minha origem do meu zero, ele vai ser o menor número. Então, veja, menos 5 e menos 6. O menos 5 está mais próximo, esse mais afastado. Então, o menos 5 ele é maior que o menos 6. Então, a gente lê aqui, ó, menos 5, olha a abertura, menos 5 é maior que menos 6. Tranquilo? Dois números de módulos iguais, menos 4 e 4. Eles estão à mesma distância do zero. Mas veja, todo número positivo vai ser maior que qualquer número aí negativo. Então, eu tenho que menos 4 e mais 4, a gente coloca o seguinte, ó, a abertura tem que ficar para o lado do maior. A abertura para o lado do mais 4. Então, a gente lê, menos 4 é menor que mais 4. Belezinha? Próximo, ó, menos 2 e menos 1. O menos 2, ele está mais afastado do zero e para a esquerda. Então, esse número, ele é menor que menos 1. Mesma situação aqui, ó. Menos 2 é menor que menos 1. Lembre-se da abertura apontando para o lado do maior número. Belezinha? Próximo, 0 e menos 10. A gente viu que um número negativo sempre vai ser menor do que o zero. Então, se o zero é maior, a abertura para o lado dele. 0 é maior que menos 10. E a nossa última aqui, menos 5 e menos 4. O 5 está mais afastado do zero para a esquerda. Então, esse meu 5 ele é menor do que o menos 4. Como é que a gente lê? Menos 5 é menor que menos 4. Então, galerinha, com a prática, lembrou desses 3 pontos que eu falei para vocês? Vocês vão saber qual número é maior, qual número é menor. Todo número positivo é maior do que zero.
todo número negativo vai ser menor do que zero. E comparando o número positivo com o número negativo, o positivo sempre vai ser maior. Belezinha? Então, por hoje, a gente está aqui encerrando os nossos trabalhos, certinho? Então, queria agradecer por vocês pela atenção. Na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente está de volta com mais aulas de matemática. Certinho, galera? Forte abraço a todos e tenham uma ótima semana.